Falando um pouquinho, né, sobre organização, né, um aspecto importante em todas as religiões é a irmandade entre os seus seguidores. Então, formam-se tipos específicos de comunidades regulamentadas e são nomeados representantes para dirigir o culto religioso. Então, o fato de a gente ter uma religião e a gente ter livre acesso a Deus não significa que é bagunça. Então, é aquele negócio, a gente tem livre acesso a Deus, mas como é que vai funcionar a comunidade religiosa? Então, algumas coisas vão ser estabelecidas. No caso dos povos tribais, existe pouca ou até mesmo inexistente divisão funcional especificamente religiosa. A tribo constitui uma estrutura social, política e religiosa, e com frequência o próprio chefe é o sacerdote. Tanto que em algumas situações de histórias missionárias, a gente sabe que o missionário ele vai falar com o líder daquela tribo, e o líder daquela tribo, ao mesmo tempo que é o líder político, ele é o líder religioso. E justamente pelo fato de ele ser o líder político e também religioso, uma das batalhas do missionário é converter o líder. Porque se não converter o líder, fica ruim para o resto continuar, certo? E aí, há sociedades sagradas das quais só podem participar pessoas selecionadas, em geral os homens, né? Então, no Egito Antigo, na Grécia Clássica, na Noruega dos Vikings, a relação era simples, a religião ela era parte de uma cultura comum. Situação semelhante vivia na Europa medieval, quando a Igreja Católica tinha poder absoluto, ou então nos dias de hoje, em certos países muçulmanos, onde todo o poder religioso e político pertence a um líder nacional, como por exemplo o rei do Marrocos. Então, há aquela compreensão, né, de que assim, aquele líder ali, ele é o líder de tudo, né? E assim, isso em algumas sociedades mais antigas. Nos lugares onde várias convicções religiosas devem conviver lado a lado, a questão da organização se torna mais complicada, porque quem vai ser o chefe? São vários grupos religiosos, né? Então, não vou muito longe, a gente vê a questão nossa com protestantes no Brasil. A gente sabe quem é líder dos católicos, agora quem é líder dos protestantes? Aparece um monte aí, né? Tem apóstolo daqui, profeta de lá, pastor não sei das quantas, mas assim, é um tal de fulano não me representa, então é diferente da Igreja Católica. E, por exemplo, nesse caso, quando se funda uma nova religião, rompendo com as tradições locais de culto, forma-se uma nova congregação que estará em minoria, pelo menos no início. Foi essa a situação dos seguidores do Buda, de Maomé e de Jesus. E através da história tem sido o destino de todos os grupos que se libertaram das grandes religiões e criaram suas próprias igrejas ou seitas. Diga-se, né, aquelas senhoras, né, ou aquelas moças, né, porque algumas são jovens, que acompanham o Henrique Cristo. Então, por exemplo, a gente pode achar engraçado, né, o meu pai, aquela coisa todinha, né, mas assim, tem gente que segue o cara, tem gente que acredita no cara. E não duvidem se depois que ele morrer, porque ele vai morrer, obviamente, e assim, se o trabalho não se multiplicar, né, a gente não sabe. Então, só que todo peixe grande um dia foi pequeno, então a coisa vai começando pouco a pouco. Vamos pensar no próprio cristianismo, né? Começa com 1, 12, 70, 120, 500 e por aí vai. E aí, seguindo aqui, a gente vai observar que nessas comunidades o vínculo entre os membros por vezes é mais forte do que nas religiões estatais ou locais. Por quê? Porque esse grupo não está preso às regras ou às normas ou aos aspectos políticos, mas eles têm um vínculo de relacionamento. Quer ver uma coisa interessante? Você lembra como é que era a sua igreja quando era congregação? Era diferente. Entende? Havia um sonho, tá todo mundo em torno daquele sonho. Então o pessoal vai para lá de manhã cedo e é obra e é aquilo, e às vezes vira à noite e é concreto e é sapata, é marreta, né? As irmãs vêm com salgadinho, com lanche, aquela coisa todinha. Aí a gente tem, né, aquele templo pequenininho. Aqui tá
o culto, ali está aquele cantinho com as crianças, né, aquela coisa toda, e todo mundo feliz da vida, e aí o indivíduo, por exemplo, ganhou um dinheirinho extra, ele vem todo feliz, injeta dízimo, injeta oferta e tudo tal. Quando a coisa já está grandona, estabelecida, que as irmãs não podem mais dobrar o joelho porque a meia calça é cara, né, quando, por exemplo, né, tá todo mundo no esquema, todo mundo, né, chegando de carrão, aquela coisa todinha, corre o risco, né, de não ter mais aquele clima daquele sonho. Por quê? Porque a gente já chegou lá, né? E aquele negócio, chegou lá, acabou, né? Isso é em tudo, né? Dinheiro, saúde, né? Estrutura física, casamento, namoro, assim. Cheguei lá. Primeiro que cheguei lá é um negócio esquisito, né? Mas assim, cheguei lá. Quando cheguei lá, eu sou absoluto, eu começo a decrescer. Acabou, né? Então, tanto que teve um momento na história da teologia em que havia uma crise entre os luteranos, né, com os pietistas alemães na questão da formalidade, né, dos luteranos, e os pietistas falavam: preferimos uma heresia viva do que uma ortodoxia morta. Por quê? Porque estava havendo, né, uma prática religiosa institucionalizada, mas sem vida. Enquanto outros queriam aquele frescor da vida cristã, né? Aquela espiritualidade mais ardente. E aí a gente vai observar, por exemplo, né, algumas igrejas cinquentenárias ou centenárias, e contrapartida quando você vê algumas igrejas com 10, 12, 13 anos. É diferente, né? O clima é outro, né? Claro, tem aquela igreja de 10 anos que os crentes são tudo velho, que saíram brigados da outra igreja de 70 anos, então deu na mesma. Mas agora não é a maioria que é assim, né? Então é algo, né, para a gente pensar. Pelo amor de Deus, gente, nada contra a igreja de 70 anos, né? Só estou dizendo que assim, aquele frescor do sonho, do romantismo, né, de querer chegar lá, isso mexe com o coração das pessoas. Né? Daí eu entendo que eu acho que um dos maiores desafios de um líder, né, é tentar continuar provocando isso de assim, a gente ainda não chegou. Assim, não pode deixar aquele clima de já ganhei. Porque quando fica no clima de já ganhei, a tendência é o declínio. Aí a gente já não tem mais aquela mesma paixão por almas, a gente já não está... Para que evangelizar mais? Já tem 3 mil membros. Para que evangelizar mais? A igreja já tem 300, tem gente que se fica feliz já com 300 membros, né? Então, também sem precisar evangelizar. Ainda tem isso, tem os descontentes, né, que briga lá, vem para cá, e assim, é aquele negócio, né? Eu estou precisando de membro aqui, né? Então não vou brigar com você não, e nem vou pedir para você ir lá resolver as coisas com seu pastor não. Vai que você resolve e fica por lá. Vem para cá, Brasil. Vai, fala, Deus. Agora também não se tem pessoas com gás de começar uma obra, com gente para ajudar a fazer uma obra. É difícil plantar igreja hoje em dia, né? É verdade. Quer dizer, parece que vai passando uma geração de lutadores, corajosos, foi criado, foi formado. A gente mal mantém a própria igreja, né? Quanto mais plantar uma. Desculpa, não era para rir disso. Isso que você falou, eu convivi muito isso. Muito profissionais. Da igreja do Leonardo, foi um dos que eu fiz bastante buraco lá na segunda parte. Uhum. Então, hoje você não encontra. Não encontra. Vai pegar um moleque desse aí eu tinha 17, 18 anos. Vai pegar um moleque para furar buraco. Não, ele está jogando Free Fire. Essa é a dificuldade hoje. Vai ser o pessoal de 50, 60 anos que tem vivo esse negócio. Fazer mutirão. Né? Então é algo para a gente pensar, né? Então e diante de uma situação dessa, né, ele bate aqui na tecla daquelas seitas ou novas religiões em contraste com aquelas que já são estatais, já são estabelecidas e já estão fortemente consolidadas. E uma cerimônia realizada logo após o nascimento é o passaporte, né? É o passaporte para todas as religiões estatais. Há também religiões tradicionais, nas quais a pessoa já nasce, ou seja, ela é incluída sem nenhuma formalidade particular.
Já em outras comunidades eclesiásticas é necessário que o aspirante solicite sua admissão. Então, por exemplo, vai ter aquela religião que assim, vou pegar o próprio contexto de reforma protestante, né? Tínhamos os reformadores magisteriais, que você tem Lutero, Calvino, Zwinglio, e tem os reformadores radicais, né? Menno Simons, dos menonitas, você tem, acho que é Thomas Müntzer, você tem os anabatistas em geral e tudo tal. Daí a gente tem também os batistas, né? Que vão surgindo naquele contexto, em que assim, enquanto de um lado a gente é quase uma continuação da Igreja Católica, é a igreja vinculada ao Estado, o batismo não é por pública profissão de fé. Você, por exemplo, filho de crente, já chegou lá, foi batizado, está resolvido e tudo tal. E no caso, os radicais já vão tendo uma ruptura. Não, igreja é uma coisa, Estado é outra, né? E assim, quem quer pertencer à igreja vai ter que dar o seu testemunho de conversão. Então, isso só no ambiente protestante já tem uma mudança, né? Para não falar de outras religiões. E aí, muitas religiões, né, também têm suas ordens especiais que impõem regras estritas a seus membros. As mais comuns são as de monges, freiras, onde os noviços, né, e as noviças devem prometer guardar o celibato, ou seja, não podem se casar e aceitar a pobreza pessoal. Então, é uma regra que já está estabelecida. Você quer ser? Se quiser ser, esse é o caminho, né? Então, com exceção, né, de certas outras religiões, a maioria possui funcionários próprios, né, com responsabilidade exclusiva pelas formalidades do culto e por outras tarefas religiosas. Então, e ele coloca funcionários entre aspas, tá, gente? Os padres, os líderes de culto, os curandeiros têm deveres religiosos diferentes, mas todos eles desfrutam de um status superior especial. Ou seja, ele é o líder, né? Ele é o cara da situação, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, a gente, por exemplo, vai observar que os sacerdotes costumam agir como líderes da organização do seu rebanho e podem pertencer a uma entidade maior, comandada por um bispo ou um arcebispo. Determinadas organizações, como a Igreja Católica Romana, né, são rigidamente estruturadas em linhas internacionais e contam com um líder absoluto, né? A gente sabe que o governo da Igreja Católica é um governo monárquico, digamos assim, né? Então, você tem, por exemplo, você está aqui, mas você tem o seu bispo, você tem o seu arcebispo, né? Você tem o Papa, você tem os cardeais, você não está solto na vida. Não é igual, por exemplo, né? Eu quero fundar a Igreja Roberlaniana dos Últimos Dias. Quem é o fundador? Eu. Quem manda? Eu. Quem é o pastor? Sou eu. Quem é o cara que doutrina? Eu. Quem diz que é certo e que é errado? Eu. E você presta contas para quem? Para eu também. Então é uma outra situação, né? São as consequências do protestantismo, né? Agora, por exemplo, na Igreja Católica não é bem assim, né? E aí outras igrejas podem atuar no plano nacional, como a da Noruega, ou no plano da congregação local, como acontece com os pentecostais, né? Então, a gente vai observar nesse contexto que você vai ter, como no caso do anglicanismo na Inglaterra, que obviamente assim, a gente acha estranho porque tem também outras igrejas anglicanas em outros países, né? Mas assim, a gente vai observar, né, que outras igrejas podem atuar no plano nacional, como a da Noruega, ou no plano de congregação local, como o pentecostalismo. E os batistas também, né, têm a sua congregação local. Enquanto a gente tem os católicos, né, com o sistema monárquico, a gente tem aquelas igrejas que tem um governo presbiteral com sínodo, a gente tem aquelas igrejas que tem o episcopado, né, como no caso do metodismo, e no caso das igrejas congregacionais e batistas, a gente tem a democracia congregacional. Então, a gente tem formas de governos diferentes, mas tem governo. Para quê? Para que haja um tipo de ordem, para que a gente tenha pelo menos
né, uma estrutura como trabalhar, né, uma coisa mais ou menos assim, porque se ficar tudo solto, como é que vai ser, não é mesmo? Então, a gente falou nesse momento aqui um pouco sobre a importância da organização nas religiões.